Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de jovens imitadores de Cristo. Esta é a lição número 10. Quem segue a Cristo purifica o coração. Texto principal. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Resumo da lição. O cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Tanta gente pregando tanto o evangelho aí, um evangelho completamente fora dos parâmetros bíblicos, mas aqui está a essência do evangelho. Transformação de vida, mudança de caráter e comunhão com Cristo. Introdução. O servir Jesus, em primeiro lugar, restaura nosso interior, reaproxima-nos da imagem e semelhança do Altíssimo, restaura a comunhão que foi perdida no Éden, mas já está profetizada a restauração de modo pleno na Nova Jerusalém. Este é o servir a Cristo, restaurar o nosso interior, mudar o nosso coração, purificar o nosso coração, sabendo que do coração sai todas as questões da vida, né? É com o coração que nós amamos. Entretanto, nós precisamos compreender, como já dizia Victor Hugo, né, de todas as coisas criadas por Deus, o coração humano é o que irradia mais luz, ou ai de nós, mais trevas. E que nós venhamos verdadeiramente ser purificados, né, ter o coração purificado pelo Evangelho, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que nós venhamos ter de fato um coração puro e limpo diante do Senhor. Salmos 15 vai nos dar um norte para esse negócio. Salmos 15, do 1 ao 5, vai te dar aí uma referência para purificar o coração. Como é maravilhoso servir, a condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Vamos ler aqui Salmo 15. Senhor, quem habitarás no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o repróbado é desprezado. Que palavra difícil. Mas que honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Então que nós devemos ser até assim, né? O nosso coração purificado. A condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Carregamos um fardo extenuante. A bem da verdade, essa é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes. Sem Deus tudo é fugaz, fútil. É por isso que em Mateus 11, 28, o cerne da promessa divina, para todos aqueles que desejam segui-lo, é o acesso a uma condição existencial de descanso e paz. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quantas pessoas têm carregado aí um fardo pesado, mas também que não quer trocar esse fardo com Cristo, continuam levando um fardo pesado, uma vida sem paz, muitas das vezes sem dignidade, leva o fardo do pecado. Me lembro que o pastor Nilson do Amaral Fanini, no dia 10 de outubro de 1993, disse numa emissora de rádio: a pessoa que não sente o fardo do pecado é uma pessoa simplesmente morta. E é uma verdade, as pessoas andam mortas por aí, não sentem o fardo do pecado e não querem trocar esse fardo pelo fardo de Jesus, que é suave, que é leve. Quantas pessoas têm andado por aí carregando um fardo completamente pesado porque não conhece o fardo de Cristo, ou até pela dureza do coração em si, né? Por quê? Porque estão distante do Senhor, estão distante do Pai, distante do Criador. A maravilhosa oferta do Salvador. Infelizmente, diante de tamanha oferta de amor, algumas pessoas insistem em pecados, desobediências e rebeldias, o que produz um coração cada vez mais insensibilizado, alienado de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 3.
nos dará algo muito interessante. Há muito que o Senhor nos apareceu dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Olha que como o Senhor nos atrai, com amor eterno e com benignidade, ou seja, com bênçãos. É assim que o Senhor nos atrai, é assim que o Senhor nos traz junto a Ele. Entretanto, vemos pessoas que insistem em viver uma vida de pecados, desobediências e rebeldias. E, infelizmente, muitos desses estão dentro da igreja, vivendo uma vida de desobediência, vivendo uma vida de pecado e de rebeldia. Não obedecem à liderança, fazem tudo o que querem fazer de qualquer maneira, não tem um pingo de decência e ordem. Então veja que, infelizmente, por mais que a maravilhosa oferta do Senhor para nós é benignidade e amor, muitas pessoas ainda insistem em dizer não para a graça salvadora de Cristo. O convite para um compromisso de amor. Prolifera na atualidade um pseudo-evangelho no qual as pessoas são manipuladas a acreditar num cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia. Isso não é fé em Jesus. Na verdade, é uma ilusão diabólica. Há uma responsabilidade a ser assumida, uma cruz a ser carregada, um caminho apertado a ser percorrido. O Evangelho de Cristo nos traz procurar a santidade e uma outra questão que é bem difícil: renúncia. Renunciar o nosso ego, o nosso coração, aquilo que nós desejamos, aquilo que eu quero, eu vou deixar por amor a Cristo. Essa questão da renúncia é algo muito difícil, verdadeiramente, de alguém seguir. Principalmente para você aí que é jovem, certamente tem muita dificuldade nessa questão da renúncia. Porque quando você renuncia a algo, principalmente os prazeres da carne, os prazeres do mundo, você está dizendo para o Senhor que verdadeiramente ama o Senhor. Por que você ama o Senhor? Porque você está fazendo uma renúncia. Então, mas infelizmente, algumas pessoas, né, o evangelho de hoje, para muitos, tem sido verdadeiramente algo que é descompromissado. A pessoa chega como está e fica como está. Não há renúncia, não há nenhuma questão de compromisso, é tudo de qualquer maneira, cada um faz o que quer e vamos em frente. Bom, as pessoas podem até ir à frente assim, mas subir, isso aí certamente não vai. Por quê? Porque não há um chamado para a santidade. São um evangelho de qualquer maneira, que não existe santidade, não existe nada disso, não existe renúncia. Então, pode ir para qualquer lugar, menos para cima. Por quê? Por causa da questão da cruz que nós devemos assumir, carregar a nossa cruz. Tem um caminho apertado a ser percorrido, uma porta estreita. Então, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia, é algo que há um esforço, né? Nós precisamos fazer um esforço. Jesus pagou um preço por nós, mas nós também precisamos fazer um esforço para caminhar com Cristo, porque verdadeiramente é algo para imitar o Senhor. Nós devemos realmente fazer muito esforço e nós precisamos fazer esse esforço para que naquele grande dia ouvirmos do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Jesus e os fariseus. Jesus e a verdadeira fé. Durante todo o ministério do Mestre, ele se viu em embates com os religiosos de sua época. Havia vários grupos que lutavam pelo monopólio da verdade religiosa. Todavia, Jesus não entrou nesse embate infrutífero. O seu ministério foi dedicado às pessoas, ao anúncio dos princípios do reino. A busca contínua por condições para ensinar sobre uma vida espiritual saudável e frutífera. Quantas das vezes as pessoas perdem, né? Nós perdemos tempo com debates infrutíferos, em discussões desnecessárias, ao invés de pegar esse tempo e dedicar à obra, fazer verdadeiramente o que o Senhor mandou fazer. Neemias, capítulo 6, versículo 3, disse: eu não posso descer, pois estou fazendo uma grande obra. Ou seja, Neemias estava focado naquilo que ele foi chamado para fazer. E quantas das vezes nós perdemos esse foco? Por qualquer razão, por qualquer circunstância, nós perdemos o foco. Há uma corrida com barreiras que eu acho ela muito interessante, que, como o nome já sugere, é uma corrida que é feita com barreiras na pista.
E conforme as pessoas vão correndo, tem que pular aquela barreira e seguir. É muito interessante que, de modo geral, quando um atleta não consegue pular aquela barreira, ele esbarra na barreira e aquela barreira cai, ele não olha para trás, ele continua firme, ele continua seguindo em frente. Por que essa dinâmica? Porque muitas das vezes nós perdemos o foco de ir à frente, de correr para frente, ou seja, de continuar pregando o evangelho porque veio uma barreira. Nós nos esbarramos numa barreira, talvez até nós caímos nessa barreira, mas nós devemos nos levantar e continuar andando para frente, né? Andando com Jesus na nossa frente sem olhar para trás. Nós devemos seguir em frente, apesar que sim, o evangelho terá algumas barreiras, nós devemos percorrer algumas barreiras, nós devemos vencer essas barreiras, mas se por uma razão nós esbarrarmos nessa barreira e cairmos, a Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não fica frustrado, não fica caído, né? Ele se levantará. Então nós devemos fazer da mesma forma. Se nós tropeçarmos, nós continuaremos na nossa jornada. Então nada de ficar perdendo tempo com discursos, né? Com questões desnecessárias, com situações desnecessárias, com discussões desnecessárias. Nós devemos estar focados em seguir em frente com Cristo. Muita atenção às suas palavras. Essa é a diferença crucial entre a fé em Jesus e o farisaísmo. O cristianismo é uma caminhada espiritual que auxilia as pessoas a terem autonomia em seu relacionamento com Deus, por meio de um olhar detido para a interioridade. O interior, no nosso interior, o nosso maior inimigo somos nós, né? Seu maior inimigo é você, meu maior inimigo sou eu. Nós devemos ter muito cuidado naquilo que nós falamos. A Bíblia diz que pelo aquilo que nós falamos, nós seremos condenados ou absolvidos. Então nós precisamos ter muito cuidado naquilo que falamos. Muitas das vezes nós somos prejudicados por uma fala, talvez foi só uma frase, mas foi o suficiente para destruir toda uma situação, todo um recurso, todo um trabalho. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio. Uma frase pode colocar uma pessoa no mundo, né? Tirar a pessoa da igreja para pôr no mundo. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa questão da nossa fala. E essas pessoas, os fariseus de modo geral, eles eram muito legalistas, faziam muitas coisas e não eram dotados de muita misericórdia, né? Vamos assim dizer. O cristianismo, ele já nos traz a ideia de interior. O nosso interior, por quê? Porque quando nós temos o interior, nós mudamos o nosso interior, é algo extremamente difícil, né? O fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É muito difícil porque é um esforço próprio, né? Você precisa mudar aquilo que impede você de seguir em frente. Da mesma forma, eu também preciso fazer o mesmo. E isso detém muito trabalho, requer muito esforço e muitas das vezes nós não queremos fazer esse esforço porque quando nós fazemos isso, nós estamos admitindo que estamos errados. E quem é que quer admitir que está errado? Nós sempre queremos ter a razão, né? Nós sempre queremos ter razão. Então, o Evangelho, nós precisamos, a Bíblia fala no livro de Tiago, inclusive, que a questão da língua, né? Que aquela pessoa que freia a língua, que domina a língua, é uma pessoa perfeita, Tiago capítulo 3. Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, aquilo que nós falamos, né? Aquilo que nós proferimos pode, de fato, ferir alguém, ofender uma pessoa. E é difícil, é bem difícil, nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio, mudar o nosso interior. Jesus nunca teve preocupação com os fariseus. Jesus não respeitou os critérios das práticas dos fariseus. E quando seus discípulos perguntaram-lhe se ele estava consciente disso, a resposta do mestre é contundente. Jesus declarou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quem tem compromisso com aquilo que os fariseus fazem, fariseu é. Que nenhum tipo de fariseu venha ter credibilidade nos arraiais do povo de Deus. Nós devemos vigiar naquilo que nós falamos e também nas pessoas que nós chamamos para falar em nossos cultos, para pregar, para que também não seja um fariseu, muito preocupado com questões legalistas e se esquecendo da graça do Senhor, se esquecendo da obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Quantas pessoas têm feito do discurso de legalistas do mais importante, né, os rituais mais importantes do que a graça salvadora do Senhor. Nós devemos ter muito cuidado, né? Jesus foi categórico, né? Toda planta
meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nós devemos ter muito isso no nosso coração, compreender e não ser um fariseu, né? Nós devemos, claro, falar aquilo que nós vivemos, vivermos aquilo que nós falarmos. Nós devemos ter muita cuidado com essas situações, mas de contrapartida, também nós não devemos ficar preocupados demais com as questões das pessoas que se pegam a questões rituais, né, como os fariseus. Assim como Jesus nunca teve preocupação com os fariseus, nós também não devemos. A preocupação que nós devemos ter é não trazê-los para dentro da igreja. E isso no sentido de falar, né? Você sabe, por exemplo, que é um falso mestre, você não vai trazer esse falso mestre para dar a doutrina na sua igreja, né? Para ensinar na sua igreja, para pregar na sua igreja. Esse aqui é o principal ponto, né? Cuide do seu coração. É mais fácil ensinar a limpar o corpo do que o coração. Até os dias atuais temos visto os falsos mestres como os fariseus concentrarem em discutir sobre regras humanas controláveis. E precisamos reconhecer que é muito mais fácil criar um conjunto de proibições do que ensinar as pessoas sobre a responsabilidade da liberdade cristã. A Bíblia diz, em João 8:32, 36, não, João 6. João vai nos trazer algo interessante para a nossa meditação. João capítulo 6, versículos... Não, é o versículo 31, é o 8 mesmo. João capítulo 8, versículo 32. Então conhecereis a verdade vos libertará. 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui é o ponto aqui. Por quê? Porque até nos dias atuais vemos muitas pessoas presas, como eu já falei, em questões rituais. E se esquecendo da liberdade cristã, essa liberdade que Cristo nos dá. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é ser livre? É muito interessante, no sentido prático. Eu vou te dar um exemplo bem prático. De modo geral, os jovens têm algumas dificuldades para a questão de pecado. Entre elas, a questão da bebida alcoólica, por exemplo. A pessoa, quando é livre, quando ela é escrava, melhor dizendo, quando ela é escrava do pecado, quando ela é uma pessoa pecadora, ela precisa daquela bebida para ser alegre, por exemplo, ter um divertimento, um vinho, por exemplo. Por quê? Porque ela é escrava, ela precisa beber. Ela precisa beber. Eu tenho um vizinho que há alguns anos, ele todo dia quando chegava do trabalho, ele trazia uma garrafa de cerveja consigo. Depois ele se libertou daquela cerveja e parou de trazer. Por quê? Porque ele ficou uma pessoa livre. O que é livre? Livre é quando você pode fazer, mas você opta por não fazer. No caso da bebida alcoólica, você pode beber, você é livre para beber. Mas justamente por você ser livre, você não bebe, porque você tem o direito de escolha. É isso ser livre. Ser livre é isso, é você ter o direito de escolha. E é isso que Cristo nos dá, o direito de escolha. Então, quando nós temos o direito de escolha de fazer algo e não fazemos por amor a Cristo, isto é ser livre. Esta é a nossa liberdade cristã. Entretanto, as pessoas, os fariseus, os falsos profetas, os falsos mestres, fazem algo para que nós venhamos a ter um livrinho de proibições. Você não pode isso, você não pode aquilo. E se esquecem da liberdade cristã que Cristo nos dá, de João 8, 32 e 36. Por quê? Porque é muito mais fácil limpar o corpo do que o coração. É muito mais fácil, Por quê? Porque o coração procede, com o coração nós desejamos, com o coração nós queremos, amamos ou coisas e afins. Então, de uma forma direta, a liberdade cristã ela é muito maior, entretanto, até mesmo nos dias de hoje as pessoas se apegam demais a questões de rituais. O desafio está mais próximo do que se pode imaginar. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de assumir seus erros e fracassos, e isto por um motivo simples. Ao fazer isso, elas reconhecerem que o problema tem como origem seu terrível coração. É muito difícil admitir que está errado. Quem é que quer admitir que está errado? Quem admite que fala, não, eu errei, a culpa é minha? É muito difícil. Por quê? Porque quando alguém faz isso, está admitindo que o seu coração está ruim. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando alguém está falando algo, está fazendo algo e faz algo errado, não gosta de admitir que está errado. Por quê? Porque fere até o seu ego,
fere o ego, tem que admitir, é vergonhoso admitir que está errado em determinadas situações. Então a pessoa tem essa dificuldade. Então as pessoas têm essa dificuldade de assumir erros e fracassos. Se você observar bem, você vai ver que até você tem essa dificuldade. Billy Graham, ele falava, eu achava muito interessante isso na vida do Billy Graham, que ele falava dos seus erros com a mesma força que ele falava dos seus acertos. E isso nós precisamos trazer para nós também. Falar com a mesma força, não que a gente tenha orgulho de ter feito errado, mas ter firmeza, não, eu errei sim, eu vou corrigir esse negócio. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Sei que para você que é jovem é uma situação bem difícil, mas justamente por você ser jovem, por você ter a força, né, ter aí o equilíbrio com o Senhor, ser uma pessoa cheia do Espírito, você precisa reconhecer que está errado, porque quando você reconhece que está errado, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Quando você reconhece que está errado, você consegue corrigir aquilo, né, que não vai fazer mais. E um outro ponto é que agora que você admite que está errado, a culpa sai das suas costas. Quando você admite que está errado, parece que as pessoas não querem mais te culpar, porque você admitiu que está errado. Então os acusadores, por exemplo, perdem aquela ferramenta, né, que tinha contra você, de dizer que você estava errado. Aí quando você confessa que realmente você está errado, acabou o peso. Não tem mais como as pessoas te acusarem de nada, porque você acabou admitindo que está errado. Então isso é isso que nós temos que ter no nosso coração. É difícil? Claro que é difícil, não tenha dúvida. Como não contaminar o coração? Eita, essa é difícil, né? O mestre nos ensina que para guardarmos nossos corações precisamos estabelecer expectativas que glorifiquem e exaltem ao soberano. Devemos amar as pessoas, mas precisamos rejeitar completamente as práticas perversas que elas assumem como pecaminosamente prazerosas. Uma irmã na minha igreja fala sempre uma coisa que eu concordo com ela: o pecado é bom. Em princípio, claro que ele é bom. Claro que é bom. Tem alguns pecados que não, mas de modo geral, principalmente o pecado da carne, ele é bom, ele é prazeroso. Mas naquela hora, mas e a consequência? Quando você tem isso na sua mente, no seu coração, que aquele pecado ele vai ser prazeroso somente naquele momento, que depois não vai ter mais graça, você vai viver uma vida de culpa, de receios, de consequência. Lembra, por exemplo, de Davi. O pecado de Davi trouxe consigo várias consequências terríveis que ele levou para o resto da vida. Então, para que você ter isso se você pode evitar? Então, como você não contamina o seu coração? Não pensando nessas questões pecaminosas. Você pensa na lei do Senhor, pensa no Senhor, lembra de Deus, lembra de Cristo na cruz do Calvário pela sua vida. Quando você começa a pensar nas coisas que são de cima, como diz Colossenses 3, você começa a alimentar o seu espírito e a abater a sua carne. Então a sua carne ela fica abatida, ela não tem força para pecar. Por quê? Porque você alimenta mais o espírito do que a carne, assim você purifica o seu coração. Lembrando, como diz Jeremias 17:9, o coração do homem ele é enganoso, ou seja, você não se deixa levar pelo seu coração, porque o seu coração ele vai enganar você. Então você precisa ter cuidado com esse negócio. Se o teu coração diz algo e a Bíblia diz algo diferente, vai pelo que a Bíblia diz, não vai pelo seu coração, porque certamente você sofrerá as consequências do pecado e são consequências bem terríveis. Conclusão: enquanto as pessoas se preocuparem apenas com as aparências, nunca curarão o coração. O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus, incapazes de solucionar sua miserável condição pecaminosa com ações humanas. Desta forma, não somos chamados para debates estéreis, mas para anunciar a graça e a misericórdia divina. Então, que nós não venhamos nos apegar a aparências de pessoas, a aparência do Evangelho. É crente que é crente, né? Então, que nós não venhamos ficar na aparência, mas que nós venhamos ter a essência do Evangelho, que é o amor, né? Que nós venhamos a cada dia mais ter isso na nossa mente, no nosso coração, né? Ter o Evangelho da transformação de vida, de mudança de caráter e comunhão com Jesus. É isso que nós precisamos compreender. Ter esta essência de transformação, essa essência de mudança de caráter, essa essência da comunhão com Cristo. É isso que nós precisamos fazer para que assim nós venhamos levar a misericórdia de Deus às outras pessoas.
Hora da revisão. Número 1. O cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Número 2. Viver deve ser sempre um dom. Número 3. Ele nos oferece uma mudança radical de vida. Número 4. Não. Depois da morte, resta apenas a inevitável colheita daquilo que plantamos em vida. Número 5. Amando as pessoas, vivendo como santos, combatendo o pecado e cuidando da interioridade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue purificando o seu coração com o Espírito do Senhor, que você continue tendo esse coração jovem, que você tenha esse coração limpo que você tem diante do Senhor, esse seu lindo coração jovem. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula neste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!